todos bem-vindos, bom dia, boa semana para todo mundo. Muito bom ter vocês aqui no início de mais essa semana, mais esse domingo de manhã. É sempre um privilégio ter você aqui. Você podia estar aí, talvez ainda na cama, na preguiça, podia estar fazendo as mais diferentes coisas agora, podia estar num parque, já podia estar organizando esse almoço com a família, mas louvado seja Deus que você está aqui. Das muitas oportunidades de opções que você tinha do que fazer agora, obrigado e louvado seja Deus porque você escolheu estar aqui. E você que acompanha a gente pela internet também seja muito bem-vindo. É muito bom ter você por aqui também. Eu te convido a abrir sua Bíblia nessa nossa nova série, nessa nossa nova temporada, nesse mês de abril, que se estende pelos domingos do mês de maio. Eu tenho a força, é o nosso título. O personagem já está meio que subentendido. Eu quero gastar um tempo conversando com você um pouquinho sobre ele. Mas antes, então, abra a tua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 21, no verso 25. Juízes, capítulo 21, no verso 25. O livro de Juízes é um livro peculiar da Bíblia. Um livro diferente. O livro de Juízes é dos livros históricos da Bíblia, aquele que traz Israel e a sua história de modo ainda mais claro, expresso, em seus defeitos principalmente. As questões morais do livro de Juízes são terríveis. Pecados e abusos dos mais diferentes são explícitos aqui. As histórias mais estranhas da Bíblia estão aqui. Compensa você gastar um tempinho analisando um pouquinho o livro de Juízes, mas tendo o verso 25 do capítulo 21 do livro de Juízes como talvez o ponto inicial da compreensão dessa época. Juízes capítulo 21, no verso 25. E a Bíblia diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. A realidade administrativa de Israel, a realidade espiritual de Israel, tão marcada nos anos seguintes pela forte influência dos reis, pela grande influência de grandes lideranças proféticas, onde homens como Samuel, Elias, Eliseu, Natã, grandes profetas, grandes homens de Deus, Isaías, homens que marcam a história dos reis e os grandes orientadores desses indivíduos. E reis como Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, homens que marcam a história positivamente, mas outros como Jotão, Acás, Manassés, Jeroboão, que marcam a história negativamente. Mas o que o verso 25 de Juízes 21 me apontam é que a realidade de Israel na época dos juízes não era centrada na personificação de grandes lideranças. Israel não possuía alguém que ele pudesse olhar para aquele indivíduo e ver ali o tom que o Estado, que os cidadãos seguiriam. Não havia uma personalidade dominante, não havia uma personalidade autoritativa capaz de construir ou definir o padrão comportamental de Israel. Cada família, cada casa, cada indivíduo vivia a plenitude da sua independência. Então alguns podem pensar, mas como é possível haver Estado, pessoas organizadas, tribos organizadas, ou mesmo, como é possível, estruturar algo sem haver uma grande liderança, um grande líder, sem haver alguém que conduziria cada passo da história? Então é importante que você saiba que no livro de Juízes, a ausência de uma liderança humana não significava ausência de liderança. 1 Samuel, no capítulo 8, para quem não sabe, o profeta Samuel foi o último dos juízes. 1 Samuel, capítulo 8, eu te convido a ler comigo nos versos de 6 a 9.
No momento que Israel diz para Samuel: Samuel, nós não aguentamos mais essa dinâmica de juízes, nós não aguentamos mais esse modelo administrativo que Deus impôs sobre nós queremos uma outra coisa, nós queremos um outro modelo, nós queremos uma outra dinâmica, não queremos mais juízes. 1 Samuel capítulo 8, nos versos de 6 a 9, a Bíblia agora diz: mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Quem era o rei de Israel na época dos juízes? Deus. A teocracia era plena. O governo centrado na pessoa de Deus era absoluto. A grande autoridade de Israel, então, não era ninguém com uma coroa na cabeça, não era ninguém com uma espada na mão. A autoridade central de Israel era Deus, quem definia como as pessoas deveriam viver, quem definiria leis, estruturas de cidadania, regras básicas de convivência. O padrão seria definido por Deus. Quando agora o povo olha para Samuel e diz, e é importante contextualizar você quanto a esse pedido, Samuel estava já velhinho e seus filhos começavam a governar como juízes em alguns pontos ali de Israel, e o povo começa a dizer: Samuel, seus filhos são malas, é difícil aguentar seus filhos, então por favor não dá para aguentar seus filhos, Samuel, ou Deus escolhe outros juízes, seus filhos não dá para aguentar. Então Samuel diz: não, são os meus filhos os juízes que Deus escolheu. Então agora o povo vira para Samuel e diz: beleza, Samuel, então a gente precisa de um rei, porque essa dinâmica precisa ser alterada. Quando então o povo pede um rei, e a sequência do texto você pode ler depois com mais tempo em casa, e você vai ver Deus dizendo para Samuel: Samuel, eles não fazem ideia do que eles estão pedindo. O rei vai impor sobre eles regras desumanas, vão cobrar impostos altíssimos, os reis vão exigir que eles sejam escravos, os reis vão exigir deles coisas que eu nunca exigi. Mas eles querem um rei, então deixa eles terem um rei. Eles querem liderança humana, deixa eles terem uma liderança humana. Mas o que eram os juízes? A dinâmica do livro de Juízes, então, quando eu digo para você que era um tempo histórico muito particular, é que a história do livro de Juízes é uma história cíclica. Como ela era construída? O livro de Juízes apresenta Israel perto de Deus e livre, como povo, como famílias, como cidadãos. No passo seguinte, se distanciam de Deus. Na sequência, depois de se distanciarem de Deus, se tornam agora servos e escravos de povos vizinhos. Perdem seus direitos, perdem suas casas, perdem a capacidade de colherem seus plantios. No passo seguinte, Deus faz surgir um libertador. Deus escolhe alguém, Deus chama alguém. E nomes como Jefté, Baraque, Gideão, Débora, são marcados como líderes espiritual/militares. Não eram reis ou governantes pautados no conceito administrativo de pensar a longo prazo um bom estado coordenado, sabe? Onde as coisas cresceriam, onde o povo viveria uma vida confortável. Esses indivíduos eram os bombeiros de Deus. Eles eram os agentes de emergência, escolhidos por Deus então para intervirem na história. E em que momento os juízes apareciam? Quando Israel agora era servo ou escravo de algum povo vizinho, quando Israel já não tinha mais liberdade e estava distante de Deus, então Deus agora se personificava numa figura humana e dizia: eu escolhi você para que liberte meu povo. Então, esses nomes que citei a você e tantos outros nomes surgem como esses libertadores de Israel. Eram indivíduos então agora que reuniam seus exércitos, grandes ou pequenos, homens como Gideão, medrosos que só eles, que agora escolhidos por Deus,
primeiro escolhem um determinado tamanho de exército, e esse exército vai diminuindo, até que Gideão vai para a guerra com os midianitas apenas com 300 homens, sem espada, apenas com cântaros e tochas. Cântaros, tochas e trombetas. 3 coisas apenas, mas espada não. Israel, em seus muitos momentos, então, dominado por outros povos, vê essa história sendo quebrada e Deus revelando sua misericórdia para com o seu povo através dos juízes. O grande ponto aqui é você começar a olhar e se perguntar: será que eu gostaria de viver na época dos juízes? Eu já me perguntei isso. Os juízes, e nesse período, então, a gente está falando aqui depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, a gente já está tratando, então, dessas gerações seguintes. Israel está em Canaã, está vivendo em Canaã, é o início da jornada de Israel, tomando posse daquela terra como parte da terra deles e como posse de Deus. Será que eu gostaria de viver uma teocracia absoluta? A gente normalmente reclama dos nossos governos, né? Reclamamos da corrupção, reclamamos das incapacidades, reclamamos das incompetências e reclamamos normalmente com muita razão. Reclamamos de governos que se sucedem e outros governos entram e nós alteramos de direita para esquerda, de esquerda para direita, de centro e tal, social-democratas ou não, e a gente vai mudando a cada eleição a nossa dinâmica e pensamos em mudar o comando de cidades, estados e do país, e começamos a olhar então para essas lideranças e esperamos grandes mudanças dessas lideranças. Alguns anos atrás, na verdade, há mais ou menos uns 120 anos, uma filosofia política surge na Itália, chamada de anarquismo. O que é anarquia? Anarquia é quando agora todo indivíduo tem a total, ou pelo menos essa é a tese, a teoria, onde todo indivíduo teria total liberdade de conduzir a sua história sem ter que responder a uma autoridade superior, onde eu mesmo seria a autoridade superior sobre o meu espaço. Cada um tem o seu espaço, e dentro do meu espaço, quem comanda e quem manda sou eu. Esse é o princípio básico da anarquia. Não há impostos a serem pagos, não há polícia a ser paga, não há defesa a ser construída. Na anarquia, cada um é dono do seu próprio exército, e cada um constrói a sua própria defesa. Isso tentou se estabelecer em vários cantos do mundo. Você tem algumas sociedades que tentaram viver de modo anárquico. A grande apresentação de de Juízes 21, 25, é de que na época então dos juízes, o povo vivia uma anarquia. Mas viver uma anarquia não porque se compreendia aquilo ou o modo como se deveria viver. A anarquia era o resultado da ausência de uma concreticidade da pessoa de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É que por algumas vezes, a nossa ausência de fé, e no caso de Israel isso foi muito claro, a ausência de fé de Israel e a incapacidade de lidar com Deus como ser real, fazia com que a anarquia fosse a única solução. Então você pode estar perguntando agora: pastor, explica melhor isso aí. Vamos lá, deixa eu entrar nisso aqui com um pouco mais de detalhes com você. Se Deus era o único rei, Deus é real, sim ou não? Sim, beleza. Para que Deus seja real, o que eu preciso? Para que Ele seja o meu Deus real? Acreditar. Eu preciso crer. Eu não estou vendo Deus. O governo de Deus é um governo sem trono. É um rei sem coroa. Eu não estou vendo Deus aqui. A grande crise de Israel ali era a crise da fé humana. Crer ou não no trono de Deus. Na ausência da fé, na ausência da ausência de materialidade, e repare bem nisso, não é à toa que figuras de autoridade sempre tomaram tanto, e sempre tiveram tanto domínio sobre os seres humanos, porque no final das contas é sempre o que nós esperamos. Sempre esperamos um grande salvador da pátria, estamos sempre à espera de um grande libertador.
Estamos sempre à espera de alguém que surja quase que num cavalo branco, saltitando, entrando e salvando e libertando a gente de mazelas terríveis da vida. Israel, na época dos juízes, Deus deu para eles a grande capacidade de viverem um governo bom, estável, permanente. Não conseguiam, porque precisavam de materialidade. Eu não sei se você já parou para pensar do quão necessitados somos, por vezes, de uma religião objetiva, concreta. Gostamos de ver, gostamos de tocar, gostamos de sentir, gostamos de nos arrepiar, gostamos de chorar, gostamos de sentir perfumes, gostamos de, viver grandes experiências capazes de nos levar a um êxtase. Esperamos isso, sonhamos com isso. O problema é que Israel teve a grande chance de, sem isso, viver o melhor período de sua história. Um país sem impostos, um governo sem trono, humano pelo menos, sem ninguém definindo para você o que é certo e errado, mas apenas Deus dizendo para você o que é certo e errado. Apenas Deus apresentando para você qual seria o melhor caminho, mas Israel diz, eu não consigo. Na prática, Israel não conseguiu. Não conseguiu. Essa continuidade e constância que deveriam viver diante do reinado de Deus, não foi possível. Mas sabe o que é mais interessante? É que em alguns momentos Deus fazia então essa experiência com ele concreta. E como Deus fazia essa experiência concreta? Juízes no capítulo 6. Algumas vezes, um personagem muito importante na história do Antigo Testamento e muito importante na história do livro de Juízes, ele se tornou o personagem principal de inúmeros chamados desses juízes. No livro de Juízes, no capítulo 6, nos versos de 11 a 16, esse ser celestial, sobrenatural aparece. E a Bíblia diz, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Então eu dizia para você da ausência de materialidade da fé, e aqui está a prova mais básica disso. Perguntam, onde estão as maravilhas? Então eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Um dos personagens principais do livro de Juízes é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. No chamado de Gideão, pelo próprio Gideão, de Senhor. O anjo do Senhor, o mesmo título do ser divino que aparece em Êxodo 3 e faz com que o lugar do deserto onde Moisés se encontrava se transformasse em terra santa. Moisés tem que tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde o anjo do Senhor está é terra santa. A mesma experiência que Josué, no capítulo 5, nos versos de 13 a 15, também precisou viver. Josué está na beira de Jericó, olhando para as muralhas de Jericó e preocupado em como é que ele derrotaria um povo tão grande, tão numeroso e tão competente militarmente. Aparece então o príncipe do exército do Senhor, de espada desembainhada, e pede a Josué que faça a mesma coisa. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Na experiência agora de Gideão, o mesmo anjo do Senhor aparece. O mesmo ser chamado de Senhor, adorado como Deus, reverenciado como Deus. É agora é o personagem divino, é o ser divino que entra na história do povo
para deixar muito claro o interesse que Deus tinha pela vida daquelas pessoas, pelo interesse que Deus tinha e tem pela vida do ser humano. Então, Deus não estava apenas sentado no seu trono governando Israel na ausência de um trono humano, mas Deus veio e interviu na história de Israel. Deus interveio na história de Israel. Deus agiu na história de Israel. Deus se misturou com a história de Israel. Deus colocou os pés dele aqui. A grande questão é que um dia Moisés, em Êxodo 3, pergunta para o ser celestial que está dentro da sarça ardente e que fala com ele através da sarça e pergunta: quando Israel me perguntar lá no Egito quem é o Deus que está me enviando para libertá-los, o que eu vou dizer para eles? E você lembra a resposta de Deus? Diga para eles que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Um dia, Jesus, sendo muito questionado pelos fariseus a respeito da sua autoridade divina, Jesus diz, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 58. Evangelho de João, capítulo 8, verso 58. E o que Jesus diz é: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E o que fizeram o que pegaram para atirar em Jesus? Pedras para atirar em Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não eu fui, não eu era, mas eu sou. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o anjo do Senhor que estava na sarça ardente com Moisés. Por isso que eles pegaram em pedra para atirar em Jesus. Apenas dizer eu sou pode não significar muita coisa, nem para você nem para mim, mas Jesus dizer, dentro daquele contexto, antes que Abraão existisse eu sou, ele está dizendo que antes do chamado de Abraão, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus da redenção, eu sou o eterno Emanuel, Deus conosco. Eu estava chamando Moisés, eu estava chamando Josué, eu estava com Gideão, eu estava agindo na história de Israel, quando Israel esteve cativo, quando Israel agora era dominado por outros povos na época dos juízes. Eu é quem vinha, eu é que mudava a história, eu é que libertava Israel através do chamado a um novo juiz. Eu fiz isso. Jesus é o ser celestial, divino, agente da redenção e da salvação desde sempre. Isso deveria ser suficiente, talvez, para que Israel olhasse para si e olhasse para Deus e visse: há um Deus real disposto a governar a minha vida, há um Deus real disposto a me oferecer o melhor dele, há um Deus real e a lei dele e as regras dele e o modelo de governo dele. Eu posso viver, eu posso ser orientado por ele. No entanto, Israel preferiu ter um ser humano que ele pudesse olhar para esse ser humano e dizer: ali vai toda a minha esperança. Sinceramente, o tempo passa, mas a gente continua bem parecido. A gente está chegando de novo em períodos eleitorais. E eu já queria deixar isso muito claro para você. Os governos podem se mudar quanto for. O quanto forem, na direção em que eles tiverem de ir, direita, esquerda, centro, para cima, para baixo, para onde você quiser. Mas, meus amigos, entenda uma coisa de modo muito claro: esperanças em autoridades humanas vêm acompanhadas de frustração. O que Deus estava tentando dizer para Israel é: eu queria oferecer para você o único governo realmente transformador e estável que já existiu. E este governo nós viveremos na eternidade. Nós entraremos no governo perfeito de Deus. Mas sabe qual é uma das grandes questões aqui agora? É olhar para o livro de Juízes e ver a crise da humanidade não tendo condição de crer apenas no governo de Deus. Minha pergunta para você é: o governo de Deus te basta? As ideias de Deus a respeito da tua vida te bastam? Algumas vezes as pessoas olham para a igreja, olham até mesmo para líderes eclesiásticos, apostam tanto neles, apostam tanto nessas lideranças e autoridades, apostam tanto em lideranças políticas, apostam tanto em seres humanos apenas para que se frustrem.
Gente como eu serve para só uma coisa: decepcionar você. Gente como eu, que ocupa por vezes funções de liderança administrativa, espiritual que seja, servem apenas para isso. Pastor, como assim? O que você quer dizer com isso? É porque você tem uma certeza na minha vida, e na sua tenha também, é que eu em algum momento vou decepcionar você. Porque mesmo que eu tente me esforçar o máximo possível para que isso não aconteça, vai acontecer. Por quê? Porque eu sou humano. Mas Deus queria só deixar uma coisa clara para todo mundo. Eu não queria que ser humano nenhum exercesse essa função de domínio, se tão somente eu colocasse Caim, o único capaz de não frustrar ninguém, se eu colocasse ele no centro de toda e completa autoridade sobre minha vida. Seria simples, prático, fácil. Se Deus é o meu sacerdote, se Deus é o meu rei, não tem frustração. Mas por que eu preciso tanto de humanidade? Por que eu preciso tanto de alguém que seja para mim esse modelo, esse padrão, esse exemplo? Porque a gente continua apaixonado pela idolatria, sabe? Eu ainda preciso de um ser que eu possa reverenciar. Eu preciso aplaudir seres humanos, eu preciso, sabe, eu preciso venerar seres humanos, eu preciso venerar coisas que façam o subjetivo e o eterno e o todo-poderoso Deus ser agora materializado em alguém ou em alguma coisa. O livro de Juízes é a grande afirmação da crise humana a esse respeito. Todos os pecados que Israel comete é na busca de encontrar essa grande referência, e Deus está dizendo: eu não vou te dar. Eu não vou te dar essa grande referência humana. Eu não vou. Olha para mim, só para mim, só para o meu trono. Esquece liderança humana, esquece os incompetentes humanos. Olha para mim. Gente só vai frustrar você, então olha para mim. Mas isso nunca aconteceu. Deus escolheu então inúmeros juízes. Deus veio a Gideão. Deus falou com Gideão. Deus chamou Gideão. O frouxo e medroso Gideão que deu tanto trabalho para Deus. Aí, em algum outro momento, Deus precisa de um novo juiz. Talvez um dos piores momentos da história de Israel, Deus chama um novo juiz. Quando Deus chama um novo juiz, Deus agora intervém na história de uma outra forma. Em Juízes capítulo 13, nos versos de 1 a 5, você agora tem Deus aparecendo a uma senhora estéril. Ela não podia ter filhos. Já casada há algum tempo. Juízes capítulo 13, nos versos de 1 a 5. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. De novo queriam uma referência humana. De novo queriam um grande herói. De novo queriam um grande libertador. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E quem aparece para mudar a história de Israel? O anjo do Senhor. De novo lá vem Jesus. Aparece para ser agora a personificação da libertação de novo, para que Israel voltasse a crer nele. Usaria agora um instrumento humano para que Israel cresce nele de novo. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Deus não escolhe um humano agora. Um adulto, desculpem. Um bebê é humano, claro. Mas Deus não escolhe um adulto, Deus escolhe um bebê. Ainda nem bebê era só uma ideia de bebê. Deus apresenta a esposa de Manoá, mulher estéril, agora a possibilidade de ser mãe. Essa criança seria um milagre. Uma mulher então que não conseguia ter filhos, geraria o libertador.
Uau, então Deus agora está escolhendo uma grande referência. Então Israel está precisando de uma super referência, de um grande herói. Então agora Deus vai materializar o super-homem, o ideal que todo mundo precisa ver. É agora aquele que vai dizer, eu tenho a força. É o cara todo poderoso, ele é a personificação de todo o poder. Ele é tudo que Israel precisa, mas ele também é o grande símbolo de Israel. Deus está dando para Israel tudo que Israel pede, merece e precisa. Quando agora Deus olha para essa senhora e diz, você vai ter um filho, esse filho é nazireu de Deus, eu estou separando ele para mim, ele é meu, eu vou usá-lo, ele vai ser instrumento de libertação. Mas qual é o nome dele? Versos de 17 a 24 de Juízes 13. Porque Manoá agora está preocupado, querendo saber quem é esse profeta que diz que eu vou ser pai. Eu não sou pai, eu estou tentando ter filhos há muito tempo, nunca consegui. Quem é esse homem que agora profetiza isso? Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. O anjo do Senhor respondeu, porque você me pergunta pelo meu nome que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando, aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Então agora está claro que é um ser celestial. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher, certamente vamos morrer porque vimos a Deus. Mas a mulher respondeu, se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. Exatamente nesse contexto que nasce Sansão. Sansão é o herói de um povo que queria adorar um homem. Sansão é o herói de pessoas que querem referências humanas. Sansão é o herói de um povo que quer um rei. Quem é Sansão, amigos? Dos líderes de Israel, talvez aquele marcado com o maior número de pecados. Sansão não é um homem perfeito. Longe disso, né? Sansão é a marca de defeitos e de marcas morais com tantos problemas. Mas Sansão é a lembrança de como e em que direção heróis conduzem a história. Mesmo grandes heróis que Deus fez nascer. Sansão é um herói que Deus produziu. É o modelo Capitão América, sabe? Produzido em laboratório. Produzido em laboratório. Para quem gosta dos heróis da Marvel aí, né, já começa. Ou o pessoal da DC mesmo ali. O super-homem aí que chega aqui no planeta Terra e é o resolvedor dos problemas de todo mundo. Sansão é produzido por Deus para ser um herói. Mas até mesmo os seres produzidos por Deus para serem heróis falham, erram e são um desastre. Mas sabe o que isso também significa? É que mesmo sem eu ser nazireu e você também, olhar e ver Deus apresentando diretamente, e Deus veio em pessoa, Jesus veio em pessoa, para dizer para Manoá e para a mãe de Sansão, vocês vão ter um filho, ele é nazireu de Deus, não cortem a cabeça dele, não comam, não cortem a cabeça, claro, não cortem os cabelos, hoje eu estou demais, hein? Eita, hoje eu estou demais, não cortem os cabelos dele, a cabeça, claro que não pode cortar, não cortem os cabelos dele, hoje a cabeça está ótima, isso é o cansaço de ontem ainda, maravilha, então, mesmo que não possa fazer isso, é nazireu, é um homem de Deus, mas errou muito, né? Toda vez que a gente olhar para a história de Sansão e ver Deus diretamente envolvido no nascimento de um pecador, eu posso olhar para mim que mesmo sem ser nazireu, e você também, mesmo sem ser nazireu,
pode olhar para si e dizer: Senhor, e nós vimos isso no domingo passado, no final da última série, do quanto o Senhor é personalista e o quanto Ele é preocupado diretamente com a história individual de cada um de nós. Eu leio com você, está em 1 Timóteo no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, nos versos 3 e 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo. Capítulo 2, versos 3 e 4. E a Bíblia diz: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mesmo que Deus não faça de você, nem de mim, nazireus dele, fomos todos predestinados à salvação. E o que isso significa? Que agora eu não tenho condição de me perder, Deus determinou e agora eu não tenho outro caminho, eu vou ser salvo. Não, não é isso. É dizer que no sonho e no plano de Deus para a tua vida, você encontra salvação, você encontra Ele, você experimenta salvação e eternidade. Você encontra Ele e vive com Ele essa experiência extraordinária de redenção. Mas a grande questão é que, mesmo Deus se envolvendo e dizendo para Manoá: seu filho vai ser extraordinário, vai ser um salvador, vai ser um libertador, a jornada de Sansão é um desastre. Sabe o que isso quer dizer então? Que mesmo então indivíduos projetados para serem uma bênção podem ser um desastre. Para que isso está na Bíblia? É para normalizar a nossa história. É para normalizar a sua história e a minha. É a nossa chance. Porque aqui não tem ninguém perfeito. Porque desastres ou fomos, ou somos, ou seremos. Não somos perfeitos, nunca seremos. A não ser o dia que fomos revestidos de incorruptibilidade. O dia que o Senhor Jesus volta e transforma absolutamente aquilo que é de defeituoso em mim. Meus amigos, a história de Sansão é a plena lembrança do interesse que Deus tem de colocar a mão dele na vida de gente imperfeita. E como Deus consegue continuar andando com gente pecadora, para que de alguma forma os planos dele para a vida desses pecadores por fim se cumpram. Na jornada da nossa história cheia de defeitos e tropeços, então Deus está ali colocando a mão dele dizendo: eu não vou abandonar você, eu predestinei você, eu escolhi você, eu quero você para a salvação, e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, de tudo, e Deus vai fazer, e Deus faz isso. Vou deixar claro para você, Deus não foge de pecadores. Deus é capaz de criar um pecador. Deus é capaz de fazer nascer de uma senhora estéril Sansão. A gente vai continuar conversando mais a respeito dele nos próximos domingos. Mas hoje, o que eu desejo para você é que você compreenda bem quem você é. Talvez você jamais cometa os pecados que Sansão cometeu. Talvez você jamais erre como Sansão errou. Talvez jamais você seja o que Sansão foi. Mas Deus jamais abandonou Sansão. Se tem uma marca da história de Sansão, é que Deus jamais abandonou Sansão. Deus não abandona pecadores. Deus não deixa pecadores. As bobagens que você já fez, não fez Deus virar as costas para você. Podem até ter cortado os grandes símbolos da tua fidelidade para com Ele. Você já pode ter destruído todos os vínculos que você tinha com Ele, mas Ele não destruiu o amor que Ele tem por você. Deus continua te amando. Talvez agora a gente possa responder alguma coisa para Ele. Talvez olhar para tudo isso e ver mesmo um Israel sem fé, distante de Deus, e talvez a gente possa olhar essa história ainda sobre esse outro ponto de vista. Israel distante de Deus, dominado pelos filisteus, um povo idólatra, um povo querendo então uma grande referência humana, e Deus é capaz ainda assim de dar. Deus é capaz ainda assim de salvar, Deus é capaz ainda assim, sabe, de colocar a mão na história e libertar e oferecer o melhor dele. Talvez você um dia já tenha sido educado de que Deus só abençoa gente boa.
Israel nunca foi bom, mas a libertação sempre vinha. E quem veio libertá-los? Cristo deixou o céu, antes mesmo de sua forma humana, e veio escolher uma família para que agora um libertador nascesse. Jesus se envolveu diretamente nesse processo. Sabe, Deus não ama apenas Deus não ama apenas perfeitos, Deus ama pecadores. Você não esqueça da velha expressão exagerada de Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque ela define bem o que Deus é para você e para mim. Um Salvador sem limites, que não se assusta com o pecado e que é capaz de me oferecer o melhor, mesmo que eu não mereça. Talvez hoje você olhe para Deus e diga: Senhor, eu preciso muito de libertação de filisteus que me perturbam, de males que me assolam, mas eu não mereço libertação. Diga isso para Ele, porque foi assim que Ele tirou Israel e libertou Israel da mão dos filisteus. Foi assim que Deus libertou Israel da mão dos midianitas através de Gideão. E foi assim, e por conta disso, que o Senhor Jesus veio a esse mundo morrer na cruz por um bando de gente que o matava enquanto Ele veio morrer por eles. Essa é a história de Deus. Essa é a nossa história. Que resposta damos a Ele? Que Deus te abençoe. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer tudo que fizeste por mim. O alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver.
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de Deus descer do trono dele, cutucar a mãe de Sansão e dizer: você vai ter um filho, esse filho é meu. Mas pensar que Deus pode ter como alguém dele, alguém como Sansão, te assusta? Só para dizer que você cabe para ser dele também. Nós podemos ser dele também. Então a gente pode dizer: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. É importante a gente dizer isso para ele hoje. É importante a gente contar para ele o quanto ele é importante para a gente. O Deus que é capaz de se mover para me libertar, mesmo sem eu ter nenhuma dignidade. O Deus que é capaz de me abençoar, mesmo quando eu não sou bom. O Deus que é capaz de resolver os meus problemas e pode resolver os meus problemas durante essa semana, mesmo sem eu ter feito nada para merecer ter os meus problemas resolvidos. A gente começa a perguntar que direito a gente tem, que mérito a gente tem de ser abençoado por Ele. Eu já te respondo: nenhum. Nenhum. Mas do mesmo jeito que Ele fez com Israel, o idólatra e mau Israel, distante dele, aparece Deus e diz: vocês fogem de mim, mas olha eu aqui de novo. Olha eu aqui outra vez. Deus é bom, né? Muito bom. O tempo todo bom. Misericordioso, insistentemente bom. Ore comigo. Pai do céu, muito obrigado por ser tão misericordioso, tão compassivo, tão cheio de amor. Obrigado por colocar a mão na nossa história, mesmo sem ter nela nada de bom. Obrigado por nos oferecer o teu melhor, mesmo quando nós não merecemos. Obrigado porque quando nós olhamos para a tua intervenção, para que Sansão pudesse nascer, e o Senhor escolhendo gente como Sansão para ser teu, mesmo o Senhor sabendo quem Sansão seria, e ainda assim permite que tudo isso aconteça, é a lembrança que nós podemos estar realmente inseridos nesses teus planos. Queremos viver isso, Senhor. Queremos de fato viver essa experiência de estarmos vivendo a tua vontade, inserido na tua vontade. Mas, Senhor, a gente também vai ver nos próximos domingos, a vida de Sansão é de sofrimento gigantesco, resultado da desobediência e da maldade dele. Ajuda a gente, Senhor, também a aprender que viver a tua vontade obedecendo o Senhor é o melhor jeito. Mas também nos ajuda a compreender que mesmo quando sofremos as consequências dos nossos pecados, o Senhor não nos abandona. Obrigado por continuar sendo o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.